Seja muito bem-vindo a mais um Veritas Cast. Hoje é daqueles que é mais do que especial, né? Eu estou aqui com um irmão de longa data, né? Que é o Gabriel. A gente chama ele de Biel. E estou com o Alexandre também, mas o Alexandre precisa apresentar, não? O Alexandre vocês já conhecem. Alexandre, ele já é, como é que fala? Veterano aqui veterano, do Veritas? Veterano. Certo. Então, Alexandre Master. dispensa apresentações. Eu quero já começar indo direto ao ponto, porque nós trouxemos o Biel aqui, porque ele tem um projeto ultra mega sensacional, que é o Química do Céu. E eu falei que eu ia errar, mas não errei não. Não errou não, de Química jeito nenhum. do Céu, De né? jeito nenhum. E eu queria então deixar ele se apresentar, né? Que falta de educação não deixar o convidado se apresentar. Aí, ficou bom. Ué. E ele vai falar um pouquinho para nós sobre o Química do Céu. Podemos? Valendo? Vamos lá. Então, boa noite. Meu nome é Gabriel, 43 anos de idade, natural de Cabo Verde. Cidade longe aqui de Muzambinho, né? Quase a metrópole de Muzambinho. Mas tudo bem. Cabo Verde maior que Muzambinho sempre. Nossa, eu vou apanhar, né? No final eu vou apanhar. Eu esqueci que eu tô em Muzambinho. Filho do seu João Batista, Dona Aparecida. Casado com a Regiane, há 17 anos. Pai da Maria Clara, que faz 16 anos esse ano. E do Luigi, com 10. Hoje eu sou residente em Alfenas. Trabalho na Universidade Federal de Alfenas já faz 18 anos. E esse projeto do Química do Céu hoje foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Na realidade, o Senhor tem colocado no meu coração vários propósitos um pouco diferenciados do padrão. Já faz uns 6, 7 anos que eu tenho um trabalho com alguns empresários, que Deus tem tocado muito forte no meu coração, que muitas vezes se cuida muito do trabalhador, se auxilia o trabalhador, mas o empresário muitas vezes não é entendido e não é auxiliado. Então eu presto algumas consultorias para alguns empresários na parte de organização de processos de água mineral e de pintura eletrostática. Trabalho na universidade. E esse projeto Química do Céu foi um presente de Deus para 2024. Entrou na minha vida. Por quê? Devido ao ensino de química geral. Eu fui convidado para escrever uma apostila para o Bernoulli. Eu assino a apostila do Bernoulli de 2º ano de ensino médio, que é um cursinho muito conhecido, material muito conhecido no mercado. E quando eu fui escrevendo e vendo os cortes que eu estava tendo, não pela empresa, mas pela própria BNCC, eu vi, tem alguma coisa errada. E naquele sentimento de não ver mais um crescimento do aluno dentro da minha área, eu comecei a aprofundar o estudo sobre a educação. Comecei a entender um pouco mais da educação. Aí foi quando eu acabei mergulhando no ensino clássico, no ensino católico, entender a educação clássica, entender a educação católica, ver a diferença. E, para minha surpresa, a química não existe em nenhum deles. Né? Classicamente, a química não existe. Por quê? Porque a química vai acontecer em 1936. Né? 1836, desculpa. Quando o átomo surge, começa esse estudo real. Antes, se nós pegarmos as artes, né, a educação clássica, a física está lá, mas a química não. E eu comecei a me aprofundar, entender por que disso. Né? E quando você vai entender a criação do átomo, existem escritos lá da época de Aristóteles sobre o átomo ser como ele foi descoberto em 1836. E é muito interessante quando você vê isso, porque estava lá. Demócrito, Leucípito entraram, falaram que existia algo muito pequeno que formava tudo, que era a base constitucional de tudo. Porém, o auge da época era Aristóteles. E ele já tinha concluído que as ciências naturais eram embasadas nos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E aquele conceito prevaleceu, e isso ficou adormecido por mais de 2000 anos. Porém, quando eu volto, depois desses 2000 anos, com a descoberta do átomo, de uma forma mais palpável, através da evolução dos equipamentos e tudo mais, você passa a entender que tudo aquilo que ficou parado foi graças àquele momento onde estagnou esse pensamento do mínimo. E na realidade, se nós formos olhar na filosofia, a parte do mínimo, eles vão mais para o macro, não para o micro, onde a ciência vai buscar no micro. E aí fica interessante, porque depois de 1836 tudo muda. Aí vem o boom. Nós 3 aqui, nós temos a mesma faixa etária de idade. Nós 3 ouvimos LP.
Só que nós não ouvimos LP para comprar num sebo. Nós ouvimos LP porque era vendido, produzido e lançado. Nós ouvimos fita cassete, que era produzida, vendida e lançada. CD grosso, vocês lembram que CD grossão que dava pra fazer para colocar? Depois veio o CDzinho fino, MP3 com valia limitada. O que tem antes do LP? Nada. Então, se nós na faixa de 43, 42, 40 anos vivemos isso tudo, quer dizer, é tudo muito novo. Então você vê que a evolução acontece muito rápida quando você passa a entender esse processo do átomo. Quando o átomo começa a ser trabalhado, manipulado, e você vai ver a evolução das coisas. Hoje, todo ano, você vê um tecido novo sendo lançado. Hoje, cada blusa vai ficando de um jeito onde você vai ficar mais fresco, vai ficar mais quente e aquilo vai te proteger. Então, a evolução passou a ser muito rápida no entendimento do átomo. Mas o que me encantou nisso tudo, por ser químico, é que quando nós olhamos isso tudo com o olhar de Deus, tudo faz sentido. E o sentido fica ainda maior. Então esse é o projeto que a gente vai bater papo. Calma aí. Muito obrigado pela sua apresentação, mas vamos com calma. Quem está assistindo já deve ter entendido, então, a presença do Biel aqui. Porque o Veritas é um podcast católico, obviamente, né? Então nós vamos explorar esse lado católico dele. Ele que é um mestre, é isso? Isso. Mestre em Química. E esse projeto dele, que é o Química do Céu, é um projeto muito, muito, muito sensacional, muito bacana. E, enfim, você tem ajudado também muita gente, né, com seu conhecimento e de forma gratuita até, né? Sim, hoje, por exemplo, hoje eu tenho 60 alunos online do Brasil inteiro que fazem complementação de estudo comigo, em ciências e em química. Tem alunos de 10 até 19 anos. Que nós vamos fazendo horário de aulas, estudando, mas de uma forma mais real, profunda e buscando conhecimento. Porque eu não tem prova, não tem vestibular, não tem nada. Ali é o conhecimento. Um trabalho realmente de tutoria, onde você vai estar apresentando para o aluno e ele vai estar acompanhando através da sua curiosidade, do seu trabalho, do seu esforço. Nós temos sim as pessoas que entram com algumas, nos ajudam financeiramente, né? Quem pode, mas quem não pode vai estar junto com a gente do mesmo jeito, porque eu trago isso como um apostolado. Porque ensinar ciência e mostrar a graça de Deus na ciência tem que ser um apostolado, porque é diferenciar demais. Porque na hora que você vê um aluno falar assim: gente, a célula da roseira, num lugar ela tá verde, no outro lugar ela tá vermelha, no outro lugar ela tá amarela, tem espinho, e tudo isso vem de célula. E você conseguir mostrar para ele que isso é a graça de Deus acontecendo, quando você mostra para uma criança que uma briófita, que é um musguinho que fica lá perto da água, necessita da água da chuva ou da água do rio para se reproduzir, e necessita disso tudo, e acontece e multiplica, e ele olha para o cara e fala assim: professor, não tem como não acreditar na graça de Deus. Nós chegamos numa pedra, nós não damos muito valor nisso, mas quando eu chego perto de uma cachoeira, tem aquele tanto de musgo. Quando você vai olhar, são quase microscópicos. E dependem das gotas de água para se reproduzir. Cara, como você não consegue colocar esse Deus tão grande que consegue fazer que todo aquele mundo esteja ali? Não dá para acreditar no acaso. Porque se fosse um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, você vai para um acaso. Mas está tudo. Está lastrado. Não só no micro, como no macrocosmos tudo, também, né? Tudo. Alexandre, a gente estava falando aqui antes de começar o Veritas, né? Sobre essa questão justamente, né? Da graça de Deus atuando no aprender, né? Existem orações de São Tomás de Aquino, né? Para que a gente, antes de estudar e tudo mais, né? Que a gente faz, inclusive no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Para quem tem interesse nesse tema de educação católica, a gente já fez também 2 Veritas aqui,
sobre a educação católica com o Pablo, com o Bruno. Teve um com você também? Se não me engano, não. Eu não lembro quem veio, mas teve aí, gente. Teve uns para trás aí. Sobre educação católica, né? Para a gente esclarecer um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala educação católica, o pessoal geralmente pensa que a menina vai entrar e vai sair freira, ou o menino vai entrar e vai sair padre, né? Tomara, mas não necessariamente. Não necessariamente é isso. Eu estava guardando essa parte da frase. Brincadeira. A gente deixa muito claro que a catequese é na igreja e com a igreja, né? Com o clero, com os padres, né? E aí a organização da catequese é dos padres, é do clero, não é dos educadores católicos, né? São coisas diferentes. Quer entender isso? Tem os outros Veritas, depois desse você assiste lá, né? Que a gente tem Com muita certeza. história para contar. E, enfim, o Alexandre você estava questionando, eu ainda falei para você, espera começar a gravar, né? Vamos continuar aquela prosa lá, ou se puder retomar ela, né? Que vocês estavam falando sobre evoluir o conhecimento através da graça de Deus, é isso? Sim. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Talvez bom dia ou boa tarde também, né? Depende do horário que você vai estar assistindo. Mas nós estávamos conversando aqui, né? O Gabriel, meu afilhado de casamento, e que a gente já tem uma amizade aí já com 22 anos, acredito, se eu não estiver enganado, salvo engano. E eu lembro quando ele fazia faculdade ainda, aqui em Gospé. Ele se tornou um grande químico, né? Pelo jeito dele falar aí, já deu até nó na minha cabeça, que eu já nem sei o que fala uns nomes aí que eu não entendo nada. Mas a gente estava conversando aqui, podemos retomar, sobre a questão do criacionismo e do evolucionismo, né? E aí, partindo do princípio que Deus criou tudo, Gabriel, nós estávamos relatando como não observar, exatamente o que você estava falando, como não observar a mão de Deus nas pequenas coisas, que dirá nas maiores ainda, né? É como você disse aí do músico. E você agora há pouco estava relatando sobre o sol, né? Acho que você poderia pegar a partir daí e dar sequência naquilo que a gente conversava. O ponto que eu estava falando sobre o sol, que nós estávamos trocando uma ideia, eu até estava conversando com um professor de física da Unifol. Nós estamos sentados, trocando uma ideia que acontece, né? Nós temos a bomba atômica, que é a maior arma que foi criada pelo homem, né? Que ela faz a fissão nuclear. Ela vem, ela quebra o núcleo e faz a explosão em cadeia. Mas existe uma força maior que é a fusão nuclear. A fissão eu quebro, a fusão eu junto. Quem que faz a fusão? O Sol. O Sol ele é feito de hidrogênio e hélio e companhia limitada, os outros elementos. Todos estão lá. Porque ele tem tanta energia que ele vai fazendo com que eles se fundam, se juntem. Então, 2 hidrogênios, 2 elétrons vão criar o hélio. Vão criar mais um e vai indo formando os elementos, né? E é engraçado que um dia nós estávamos discutindo eu e esse professor, o professor Arthur, ainda falei para ele, é engraçado, professor, que quando chega no carbono, superabunda a produção. Superabunda. E depois retorna às formações normais. Ele falou, é verdade. Na formação de estrelas e tal, vai formando os átomos e tal. Quando chega no carbono, tem uma superabundância. Também acho que ele falou do silício também e tal, mas o carbono superabunda. Eu falei assim, é interessante. Por quê? Porque o carbono, nos meus estudos, né? Nós estamos programando fazer o ano que vem investir na escrita de um livro sobre isso exatamente, trabalhando sobre essa parte teológica da química. Tá? E um dos pontos que eu mais tenho estudado, pesquisado e procurado ler e tentar entender é o carbono sendo o átomo de Deus. Em que sentido que a gente fala? Normalmente se cita o hidrogênio, que é o primeiro, é o número 1. Mas quando você olha lá, que na produção dos elementos o carbono superabunda, o carbono está em todo o nosso corpo, porque o carbono é a base da química orgânica, que é a química da vida. O carbono é o diamante, o carbono é o grafite.
O carbono é o grafeno, que agora está chegando na moda de defesa e tudo mais. Apenas um átomo, que lá no céu superabunda, só ele, não superabunda o outro. Como não entender a mão de Deus nisso? E exatamente esse átomo que superabunda é o átomo constituinte do ser vivo. Então, quando você vai olhando o universo, ele vai andando de acordo com o que nós acreditamos na criação de Deus. Entendi. E ele vai caminhando em cima disso. E é interessante quando nós começamos, né, voltando só um pouquinho na retomada que a gente estava falando, que a química ficou parada. Naquele tempo que eu falei com vocês. A química dizendo assim, química, matéria, química, estudo. Mas estudos de ciência foram acontecendo. E principalmente por grandes figuras católicas. Santa Idelgarda, Beato Nicolau Steno, o orientador de Santo Agostinho. Ixi, se você não está lembrando, eu então... Esqueci o nome dele. Orientador de Santo Agostinho. Tá só tudo certo. leve, né? Então, quer dizer, se ele orientou Santo Agostinho, então Então eu estou desorientado. Então, pensa o nível, meu nome. Eles já tinham estudos científicos, né? Da química. Então, tudo eles já vinham observando, olhando a natureza, olhando o que acontecia. Até tem um caso do Beato Nicolau Steno que é muito interessante. Ele era um grande anatomista. Que é anatomista? Estudava corpo. Então, ele estudava animais. Estudava o corpo do coelho. Ah, tem isso, anotava, fazia as diferenças. Isso, fazia diferença. E na louca dele, ele quis estudar pedras. Foi estudar rochas. Foi para um determinado lugar, foi estudar rocha. Ele achou uma rocha que era um triângulo com uma bolinha no meio. E aquela rocha intrigava ele. Dei uma carta para ele, uma caixa. Uma cabeça de tubarão. Eles acharam uma cabeça de tubarão e era muito diferente dos outros padrões. E como ele era uma referência na anatomia, mandaram para ele estudar. Quando ele pega o dente do tubarão, era igual à pedra. E ali ele descobre que naquela região tinha tido tubarões antigamente. Oh. E aí ele começa a descobrir a ciência da comparação e o entendimento de locais. Interessante. Pensa, gente, você falar que vai chegar uma cabeça de tubarão para você estudar hoje, manda ali pelo Mercado Livre, né, e vai embora, né, o Jadlog. Mas nós estamos falando de uma época que não tinha como mandar, cara. Olha onde que chega o nível. E como que chegou na mão dele essa pedra desse jeito, nessa hora. Não dá pra você entender numa casa, não dá pra ficar numa casa. Tem que ser muita casa, né? Não, o que é isso? Uma casa tem que estar ninja nesse dia pra acontecer. Muito ninja. Então, você vai olhando esses caminhos e você não vai conseguindo fugir do que Deus criou. Hoje, se nós formos olhar, muitas das partes questionáveis da Bíblia já foram respondidas. Muitos dos pontos descobertos cientificamente já foram, entre as, biblificados. Dinossauro, tudo já está biblificado. Lá em Jonas aparece o peixe lá no meio do mar, que é considerado um dinossauro. Ponto. Gostava muito do Padre Henrique, saudoso Padre Henrique, que foi o nosso orientador espiritual no nosso namoro e noivado. Ele falava, era a primeira aula, quando ele ia falar sobre teologia, ele falava assim, dinossauro é de Deus? Porque o pessoal criava um mundo paralelo, né? Existia o mundo dos dinossauros e o mundo dos seres humanos, né? Aí, quer dizer, aí você já matou os filisteus, né? Porque os filisteus eram enormes. Então você já mata os gigantes, que também existiram. Então, tudo está ali na Bíblia. Tudo está ali na história daquele povo e muito bem descrito. Então não tem como se fugir desse criacionismo e entender esse processo. Eu até comentava com você sobre o professor Marcos Eberlin, né? Que ele é um professor protestante. Eu conheci ele antes da fase cristã. Ele já era cristão e tal. Mas eu não nessa fase que ele está hoje, né? Porque ele era um cristão normal, ele pregava a palavra. Ele era evolucionista, né?
Sim, Ele fala e outra que é. coisa, um ponto, por exemplo. O professor Marcos Eblin, gente, para quem tem mais ou menos esse tempo que eu tenho de pesquisa, o professor Marcos Eblin, ele foi uma referência nacional. Ele tinha um laboratório dentro da Unicamp, chamava Thomson. No laboratório dele, as empresas criavam novos equipamentos, quando vinha para o Brasil, mandavam para ele de graça para ele testar. Era o nível dele. Muitos artigos publicados, né? Não, muito. Eu acho que, se eu não me engano, Tem uma fórmula química que ele que criou, não que tem? ele criou, tem tudo isso. O professor Marcos é fantástico, Sim. E quando ele aprofunda em Deus e coloca a ciência e Deus de uma forma andando junto, e isso é muito interessante, ele ainda coloca num podcast que eu ouvi dele que ele fala sobre a leitura do início do livro de Gênesis, quando o homem é feito do pó. E ele foi buscar a tradução do aramaico antes de São Jerônimo, que traduz para nós para o latim. E quando ele busca lá, lendo quimicamente, ele consegue ver claramente que aquele pó era o que constituía o pó do chão. Isso traz uma graça muito grande. Por quê? Nós somos constituídos de carbono. Nós somos orgânicos. Mas todo mundo manda a gente comer potássio, sódio, cálcio, magnésio, que são inorgânicos. Então, como que fundiu isso? Como que a vida misturou com o que não é vida? Como que o orgânico e o inorgânico misturaram? Como que uma pedra faz diferença na vida das pessoas? E isso vai fazer muito sentido em vir do pó. Né? Em vir deste pó, que é um pó que constitui tudo. Seria o átomo. O átomo. O átomo é o cara, né? Acho que eu vou ter que voltar pra escola, viu? Porque tá falando aí, tem umas coisas que eu tô... Mas é aí que tá. É isso que é o gostoso. Quando você fala disso com a graça de Deus, na hora que você colocar a tua cabeça no travesseiro, as coisas começam a fazer sentido. Sim. Os meus alunos, eu tenho a graça de hoje, os meus alunos, que eu tenho, 60 alunos que eu tenho, são 100% cristãos e 95% católicos. A nossa aula, eu não me limito em falar de Deus de forma alguma. Ali está um momento onde nós vamos aprofundar e entender a graça de Deus na ciência. Esse é o diferencial. Mas você também dá uma coisa muito mais avançada. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada perto do momento que você está ensinando um aluno sobre carboidratos e proteínas e o aluno vira e fala assim para você assim: professor, aí dá para entender por que a gula é pecado. Olha só. Fraga, é isso que eu ouço, cara. Nossa, professor, vendo todo esse trabalho da briófita, fazendo aquela loucura toda para reproduzir, para acontecer a reprodução. Nossa, como a gente não olha para baixo nem para pisar. Deixa eu dizer que eu sou bem ignorante. O que é briófita? A briófita é o musgo. Que eu falei lá no comecinho. Você sabia, Léo? Você não sabia disso? Não é possível que você não vai sabia. dizer que você sabia. Claro É os que musguinhos lá. Então, quer dizer, igual eu tava falando no começo, eles dependem da água para reproduzir. Então eles falam assim: nossa, professor, nossa, como Deus é perfeito. Aí eu falo para eles assim: quer entender a perfeição de Deus? Usa esse instrumento que você tem, mas na realidade meus alunos, a maioria, não tem celular. Por educação da família. E Não por imposição não sua. por imposição minha, isso não tem nada a ver com isso. Justo. E eles pedem pros pais e vão tirar fotos. E aí eles pegam aquele mega zoom e veem aquela imagenzinha e vê a coisa acontecendo. Cara, é surreal. O menino assim muda. E existe vida ali. Existe vida. Tá acontecendo. Tá reproduzindo. Tá evoluindo. Existe um organismo. Existe um organismo. Existe um respeito no processo da vida dele. Ele tem uma necessidade de existir. Quando ele Uma olha... alma animal, né? É um processo vegetal, né? Lá no caso do vegetal. Igual, por exemplo, quando você vê ali as pteridófitas, a galerinha ali toda ali cruzando, e muitos animais botando ali embaixo, porque aquilo ali é o lugar onde ele vai esconder seus ovos.
Surreal, cara. Surreal a perfeição do processo. É muito surreal. Quando você vai olhando um passarinho, que o bico dele é apropriado para o alimento que ele come. E faz todo sentido. Faz todo sentido. E quando eu falo alma assim, né? Porque o alma a gente sabe que vem de anima, né? Que é o de movimentar-se, né? Sim. Então é que a vida que Deus criou ali, movimentando-se, né? Dentro de uma limitação que é cabível àquela espécie, vamos dizer assim. Sim, dentro da racionalidade e da Sim, irracionalidade do sim. processo, né? Porque aí onde entra as diferenças do homem e do animal. Mas ele está ali fazendo um movimento, e o mais interessante, todo movimento para o homem. Quando a E gente todo estuda sobre organismo espiritual, você já deve ter visto algo sobre, quem relata bastante isso é o Padre Antônio Rui Marim, né? Ele relata bastante isso no livro Ser ou Não Ser Santo, ou aquele Teologia da Perfeição Cristã. Ele relata a questão do organismo espiritual, né? E dentro do organismo espiritual você vai entender ali o que cada ser tem, né? De pensar, agir, inteligência, vontade, irascível, concupiscível, né? E nós vamos pensando que Deus criou o ser humano, né? Ele realmente para ser predominante sobre as outras espécies, né? Então é muito interessante. Não quer dizer que ele tem como eu posso explicar? Judiado para você. Eu não queria usar essa palavra judiar, mas assim, maltratar, abusar daquilo que Deus fez para o próprio bem dele mesmo, né? Que todas as coisas concorrem para o bem das criações de Deus, né? Agora nós temos uma potência a mais, né? Que é a inteligência e a vontade, né? Mas a grande responsabilidade nisso que você acabou de falar, e o próprio padre Rui Marim fala, é o equilíbrio. O que acontece conosco quando nós passamos do limite e entramos num nível onde aquilo que Deus fez para nós passamos a abusar daquilo? Isso. Quando nós temos um desequilíbrio. Isso é um outro ponto que a química traz muito forte. É muito interessante. Por quê? Dentro de um copo de água com sal. Vamos pensar um copo de água com sal. Eu tenho água, eu tenho sal, eu tenho sódio sozinho, eu tenho cloro sozinho, eu tenho o hidrogênio sozinho e tenho o OH sozinho. Eu tenho 6 coisas independentes girando, formando e separando o tempo todo num copo d'água. Em equilíbrio. Nós temos que entender, quando olhamos para o micro, que a grande busca do ser humano tem que ser o equilíbrio. Sim. E quando ele chega no equilíbrio, a sua saúde mental começa a conversar com a sua saúde espiritual, que vai falar com a sua saúde do corpo e vai entrar num equilíbrio do processo. São Tomás de Aquino defende isso na virtude, né? Com certeza. Não tá nos extremos, né? Senão você cai, vai estar no meio. No né? meio. Né? É que você vai ter que trazer isso tudo. Se nós pegarmos a linha aristotélica, agostiniana, tomista, que na realidade São Tomás e Santo Agostinho simplesmente traduziram e acrescentaram a fé em Aristóteles, nós vemos toda a busca de um equilíbrio. Ponto. Não tem que ter ganância nem preguiça. Exatamente. Tem que ser determinado. Eu tenho que ser determinado e fazer dentro daquilo e confiar na graça de Deus. Isso eu acho o ponto que dentro dos escritos tomistas, dentro dos escritos agostinianos e até mesmo aristotélico, a confiança na graça de Deus que nós vamos ter, que entendendo depois, principalmente na evolução do trabalho com o Espírito Santo, nós vamos trazendo essa graça de uma forma maior e temos a possibilidade de viver ainda melhor. Sem dúvida. Então, nós temos que ver que aí vem a beleza da nossa igreja, né? A riqueza da nossa igreja. É conseguir trazer desde uma patrística de santos doutores, de documentos, de cartas, até o fogo do Espírito Santo, que nós vivemos muito bem.
E saber fazer uma união disso tudo, extrair o melhor disso e conseguir fazer um crescimento dessa filosofia única e exclusivamente, trazendo equilíbrio. Sem dúvida. Se nós pegarmos a nossa história, nossa vida, nós três, esses 22 anos de amizade que nós temos, que é impressionante. Eu falo que existem coleguismos, existem amizades. O Léo ficou bravo quando o Alexandre chegou, a gente começou a conversar como se a gente estivesse tomando café na casa dele. E, na realidade, faz um ano que a gente nos encontra. Acho que mais ou menos. Não, é um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano que a gente não se encontra. Então, é algum processo normal de amizade. Nesse tempo todo de amizade nossa, que a gente vai vendo o crescimento. Não só da idade. Porque nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. Ele fez a transformação na nossa vida. Nós não perdemos o seu fogo e começamos a caminhar para a graça e aprofundar num oceano mais profundo. Sim. E com a mesma humildade de sempre. Não aquela humildade de se vangloriar, mas aquela humildade de querer aprender todo dia para que a gente possa levar para os outros na onde? Quando você está fazendo uma entrega, quando você está dando uma aula, quando eu estou fazendo um serviço. Justo. Porque a nossa educação espiritual foi essa. Nenhum de nós três aqui gosta de igreja, estudou igreja, pregou a igreja para pregar só na igreja. É na vida. E é isso que é legal, é a nossa criação. Então, quer dizer, quando você faz a união desse todo, desses grandes santos, desses grandes doutores, e traz isso tudo e remete e coloca o fogo do Espírito Santo. Tive uma experiência ontem fantástica, gente. Uma aluna minha chegou segunda-feira. Professor, eu preciso te contar. Ela tem 18 anos. E ela é uma católica tradicional. Toca teclado, ela toca piano, só toca música clássica, ouve, canta canto gregoriano na missa. Em Curitiba, onde ela mora, tem a missa tridentina correta, vinculada ao bispo lá do Rio de Janeiro. Bonitinho, é celebrada lá. Administração apostólica, né? Obrigado. Dom Rifano. Ele mesmo, muito obrigado. Já pega os nomes, porque você sabe que eu sou ruim para nome, sempre fui. Bonitinho, perfeitinho. Onde que ela foi parar domingo? DNJ. Colo de Deus e fraternidade. Fraternidade São João Paulo II. São João Paulo II. Aqui, a diocese nossa. Não, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Porque o Colo de Deus está lá, né? Eles estavam fazendo a parte de adoração e a fraternidade fazendo o show principal. Ela falou: professor, meu pé tá até doendo, professor. Mas eu pulava, eu dançava. E era uma coisa que me trazia uma alegria muito grande. E eu estava correta. Eu estava ouvindo uma música correta. Eu falei, então, aquilo lá não é música de missa. Aquilo é uma música pra gente ouvir dentro do carro, viajando, pra não ter que ouvir funk. Perfeito, isso aí. É o que Deus deu de presente pra nós. E nós três fomos criados com isso. Sim. Nós fomos criados com isso. Existe a música para elevação da alma e existe a música para deleite, né? E aí, como você falou do equilíbrio, saber equilibrar, saber dosar essas coisas, né? É claro que você não vai ficar só na música para deleite, né? E saber os momentos em que a música precisa ser para elevação da alma, né? Existem essas duas necessidades. Biel, eu não quis te interromper, porque, né, o assunto tá... É uma aula, né? É uma aula. Mas, assim, eu lembro... Você sabe que eu sempre fui muito sincero com as coisas. Né? Achei que você ia falar que você foi sempre pagodeiro. Sempre. Tinha que Ele ser ia o Chaves, colocar né? a frase do pagodeiro, não ia faltar essa frase. Agora eu tenho que esclarecer isso aí. Agora Pega o teu pandeiro lá, Léo. Pega o teu pandeiro lá, Léo. Acho que essa guitarra pendurada aqui. Para com isso. Isso aí, gente. Isso aí é uma piada antiga. Isso aí é... Porque eu venho do rock, né? Enfim. Isso, do E rock aí ele o cara, converteu pro pagodismo. Aí o cara fica com esse negócio. Mas tem nada contra, não. O pagode aí. Não, pagodinho, ó. Ó, brisa leve, ó. É delícia, o Léo. Um abraço aí pro Pagodilson. Serjão. Serjão. Pagodilson tem que aparecer mais nas coisas, rapaz. Né? Pagodilson, a galera gosta pra caramba. Falei a galera, não eu, mas eu apoio. Brincadeira, gente. Mas vamos voltar a falar sério aqui. E aí, assim, eu sempre sou muito, assim, honesto com essas coisas, né?
Então, eu tive uma fase da minha vida que eu fui ateu, né? Estive no chamado ateísmo, não como uma igreja ateísta, não, mas porque eu sentia, não, né? Não militante, você quer dizer, Isso, né? era o que eu sentia na época. Então, eu botava pra fora, não consigo acreditar e tal. E isso foi, né, mudando graças a irmãos como Alexandre, né, mesmo, né? Como o Biel também. O Biel foi mantendo, né? Depois eu conheci ele um pouquinho depois. Eu tinha acabado de entrar na igreja e conheci Acho ele. que foi 2005, né? E aí, enfim, a minha conversão, né, entre aspas, foi em 2004, né? E eu lembro que, assim, muitos fatores, né? Não teve um fator só, mas é claro que é Deus que converte a gente, né? Mas eu lembro de eu ver uma coisa que me intrigava muito. Você estava falando da parte dos organismos, né? Da parte até biológica aqui. E eu lembro de pesquisar o primeiro ser vivo, primeira coisa viva que existiu, né? E eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que eu achei lá em casa era cheio dos livros, né? Sobre essas coisas. E eu achei lá uma figurinha e eu olhei, aquilo já era super complexo, né? Já era um sistema todo ali, né? Enfim, esses pequenos detalhes, né, que o Biel veio falar também, eu lembro de ver até planta, né? Em casa tinha muita planta e eu olhava, cara, o que esse bicho está fazendo aqui? Como é que esse ser vivo, né, consegue e tal? E por que eu não sou igual a ele? Ele é outra espécie, enfim, essas coisas iam passando na cabeça. Somado a isso, veio o trabalho do Alexandre, veio o trabalho de outras pessoas, enfim. Resumindo a história, a graça aconteceu, né? Então, eu achei muito, muito interessante essa parte que você falou, né? Sempre falando, claro que isso não é um debate sobre ateísmo e cristianismo. Sim. Até porque, né, não seria nem justo a gente estar, nós três aqui, que debate é? Nenhum. Né? Não é um debate sobre isso, mas nós estamos aqui colocando e apresentando o Química do Céu, né? E essa riqueza que é quando você compreende a ciência junto da fé, né? Eu lembro do professor Felipe Aquino falando do bóson de Higgs, né? As descobertas que vêm acontecendo e como que coincide muito com o texto bíblico, né? Também, como Sim. você falou. Enfim, o professor Felipe tem um livro que chama Ciência e Fé em Harmonia, né? Que eu recomendo muito, é um livro muito bom, para quem não conhece, né? Enfim, pode continuar essa aula aí. Aula nada. Eu quis só dar esse... Mas eu achei importante, mas é importante a gente colocar sobre isso, porque para entender, porque o caminho da ciência sem Deus, ele vai te levar a muitos questionamentos, porque você não tem a graça. Não existe esse negócio de falar assim, vou ser 100% neutro. Não. Eu não vou pôr Deus, mas capaz. Você vai pôr um marxismo, você vai pôr qualquer outra coisa aí. Você vai. Não existe algo neutro. Não, né? aí você vai para filosofia. O ser humano precisa de acreditar em algo. Ele sempre está com algo à sua frente. Isso é uma necessidade natural do ser vivo. Mas aí você colocou a química na teologia ou a teologia na química? As duas coisas. Porque você tem que entender o seguinte, entra o grande ponto dos intervalos, né? Dos intervalos da não descoberta da química e a não mistura no processo. Então você tem que entender que até Aristóteles não tinha nem citado a palavra química. Então ali para trás não tinha nem contexto. Mas ali todo mundo já falava de astronomia, já falava da matemática, já tinha tido pirâmides, mas não tem a citação química. Mas já se usavam remédios e outras coisas. Depois disso ainda passou 2.200 anos. Então não tem. Você tem uma teologia de 1836 anos depois de Cristo sem falar de química. Então você vai fazer um angu de caroço para quê? Para a teologia encaixar na química e a química na teologia. Porque qual que é o grande medo da química e das transformações? É dar ao homem o poder de transformar as coisas a partir do átomo. Que ele vai criando, ele vai transformando, ele vai criando e vai transformando. Mas aí voltamos no equilíbrio de cada um.
Seria mais ou menos como a educação física. A educação física também é um negócio recente na história, vamos dizer assim, e sempre teve. E sempre teve. É uma coisa que sempre teve, mas nunca foi estudada a profundo. Por quê? Mas pensa você ver, cara. Desculpem os filósofos, eu amo filosofia. Aristóteles é o cara. Mas ele quebrou as pernas, velho. Nessa ele deu uma quebrada, mas assim, mas é uma varada na água do tamanho do... Mas, onde a gente confia na graça. Imagina com 1826 anos de estudos a mais de química, qual que seria a guerra de agora? Então, eu faço essa brincadeira muito com os meus alunos, que eu acho que é interessante, mas eu gosto muito de Aristóteles, gosto mesmo. Mas teve essa varada na água ali, teve esse ponto que ela ficou. Mas nós temos que entender que eu não posso ver a química sem a graça de Deus. Porque a transformação vai trazendo ao homem um poder de mudança. E quando eu não tenho a graça, o poder sobe a minha cabeça. Sim. Né? Ninguém é perfeito. O Aristóteles, se estivesse vivo hoje, ele seria corintiano, provavelmente. Aí era o ponto da perfeição dele. Aí ele chegaria... lógico. Aí ele viraria católico e santo. Tá vendo? O Gabriel, é porque ele falou do pagode, eu tive que falar do Corinthians. Descontar, né? Mas não esqueça que eu também sou corintiano. Mané. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fez a faculdade de Química, quando você fez o vestibular, entrou na faculdade de Química, você imaginava tudo isso que você está vivendo hoje? Ou durante o caminho foi se conduzindo por isso? Irmão, um trem que a gente tem que eu tenho que entender, que eu busco entender na minha vida, é que mesmo com erros e acertos, foi uma vida entregue ao que Deus queria fazer. Né? Vou dar uma recapitulada na minha história para chegar nessa química. Quando eu tinha, na minha casa, tinha uma meia tradição de fazer um ensino médio fora de Cabo Verde. Na época já existia o liceu aqui em Muzambinho. Já existia, mas era novo. É coisa muito recente. Vinha muita gente lá pra cá. Mas o grande costume nosso era ir pra Poços. Aqui era Ribeirão, lembra? Ia muita gente aqui pra Ribeirão. Não é da minha época, não. E ia bastante gente. Eu lembro disso, sim. Ia muita gente pra Ribeirão. Vocês vão lembrando aí. E Cabo Verde a gente ia pra Poços. E Boteiros tinha até um ônibus direto. Cabo Verde não tinha, não. E eu fiz meu aniversário de 14 anos, que foi na semana que eu mudei, morando com meu irmão em Poços de Caldas, numa casinha de fundo. E eu fui para Poços para estudar, e eu me deparei com uma outra realidade de estudo, morando sozinho, sem cabeça, assim, uma cabeça formada, muito novo, e criando uma responsabilidade. Porque o meu irmão saía 6 horas da manhã de casa para trabalhar e voltava depois da faculdade 1 hora da manhã. 14 anos, sozinho, cidade nova, e aí? Pluf. E nesse primeiro ano eu fiz o que a gente chamava antes de integrado. Hoje a galera conhece o apostilado, né? Vai pro colégio, pega uma apostila, estuda apostila. Antigamente estava começando o apostilado. Então, quem que eram os apostilados? Ângulo e objetivo. Só os dois no Brasil. Tinha um promove, mentira, tinha um promove. Ângulo, objetivo e promove. Depois Pitágoras e tal, mas antes no começo era bem isso aí. Só que a gente tinha aula com o livro didático mais a apostila. Então era um que a gente chamava de integrado. Era integrado ao livro a apostila. E não era só exercício. Então a gente tinha a matéria do livro, matéria da apostila e os exercícios. Foi muito pesado para mim. Foi muita mudança. Eu era muito novo. Chegou no final do ano, eu não queria estudar, eu queria trabalhar. Isso aí, só para o pessoal entender também, é o antigo primeiro colegial? É, o antigo primeiro colegial. Ah, tá. Eu acho que também ainda é colegial. Ainda. Ainda é colegial. É primeiro ano, só que agora tem um nono antes, né? Hoje, essa idade eles estariam no nono. Tá. Só que no nosso caso, a gente já estava no primeiro ano do ensino médio. Ah, tá. Mas ainda não chama de colegial mais? Não, colegial não, agora é ensino médio. Ah, tá. É mais bonito. Tá certo. É mais bonito. Segue o termo. É evolução. Quando eu vou pra lá, eu chego no final do ano, eu tinha uma bolsa de estudos e eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero estudar à noite, quero fazer química. Eu gostei do curso, tinha um professor que chamava Renato, fantástico.
Eu já tinha gostado muito de ciências em Cabo Verde. 2 professoras foram fundamentais na minha vida, a professora Judite e a professora Gracineide. Fizeram apaixonar pelas ciências. Tanto que a gente fazia um projeto junto com a Unicamp, eu não esqueço disso, sobre alimentos para fazer aquelas multimisturas, lembra? Da pastoral da criança. Exato, a gente fez um trabalho isso Que bacana. Com 11 anos de idade, nós fazia as misturas disso. Olha que legal, cara. Era muito massa, fazia pão, fazia as coisas, para entender o que acontecia. Então a gente já ia caçando taioba, caruru, beldroega, para fazer comida. Foi uma época de ciências muito boa. E quando eu fui para Poços, eu conheci o professor Renato, que é o Renatão, que me deu um up na química nesse primeiro ano. Aí eu fui fazer o curso técnico à noite. E já comecei a gostar. E aí que entra a condução de Deus pela química, né? A gente vai falar de um químico, vai falar de um laboratório, vai falar de algum serviço e tal. Meu primeiro trabalho, na realidade, lá, eu tive um estágio na Corimbaba, que era uma mineradora. Eu fui trabalhar na PUC. E na PUC eu dissecava cadáver, eu montava lâmina, eu cortava tumor para fazer lâmina para estudar. Que não tinha nada a ver com o curso que eu tinha feito. Mas eu não entendia onde Deus queria me levar, mas Deus queria me ensinar muitas coisas. Ele sempre me ensinou muitas coisas. Daí eu tive um lapso, uma queda moral. E nessa queda moral eu perdi meu emprego, perdi minha situação da época, que era uma situação muito boa. E nessa queda eu voltei para Cabo Verde. E o meu pai, por todos os defeitos que ele podia ter, o único defeito que ele não tinha era jogar a gente para cima. Podia estar no fundo do poço. E jogava a gente para cima. Na que eu voltei para ele e falou assim: você vai fazer faculdade. Você não começou química? Continua. E você já tinha o quê? 18? Isso aí não, você já estava com quase 20 anos. Já 20? Vim fazer faculdade. Mas com aquele desânimo. Já no caminho da igreja. Nesse meio tempo aí que você teve uma experiência com Deus assim, de 14 aos 20? A grande experiência com Deus, na realidade, eu não posso falar que eu fiquei afastado de Deus algum dia. Porque com 9 anos eu estava na Jucriquinha, com 10 anos eu estava na Legião de Maria. Esse tempo de Poços de Caldas eu nunca fui um ausente de missa, eu nunca fui um presente de grupo, mas eu nunca fui um ausente de missa. Ah, então você não teve um encontro mesmo assim que... Tive. Aí o encontro impactante foi o dia que eu perdi tudo, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo por uma irresponsabilidade minha, um erro meu. E na época a gente tinha aqueles lugares que você ia para fazer ligação com cartão. Lembra? Orelhão. Não o orelhão. Lá em Poços tinha tinha uns lugares, umas casinhas que tinham vários orelhões lá em Poços. Umas centrais telefônicas que tinham lá. Eu fui para essa central, liguei pro meu pai chorando. E ele entra no apartamento que a gente alugava, cantando Seguro na Mão de Deus. Olha que bacana. E aquilo foi muito marcante para mim. Muito marcante. E a grande experiência com o Santíssimo Sacramento a nível Espírito Santo carismático foi como que chama a banda? Louvor e Glória? Não, aqui era do Balmer. Vida Reluz. Vida Reluz em Poços de Caldas, lançando o CD Deus Imenso, cantando diante do Rei e ele entrando no Carnaval com Cristo. Ano você não lembra? Ah, eu não lembro. 2001, 2002, 2000, por aí fora. O grande baque, o grande entender o poder de Deus foi ali. Ali foi surreal. Quando eles cantam: é o Rei que à nossa frente está e é feliz quem o adorar. E o Santíssimo entrando no centro, 3 horas da tarde, o sol batendo em cima do Santíssimo entrando. Então, ali você entra um momento assim surreal. Entra aquele momento que você sai da realidade e entende o poder do Cristo tocando na tua vida e te transformando. Ali foi o meu momento surreal. E daí eu fiz acompanhamento vocacional depois, né? Aqui pro Seminário de São José. Então, eu falo assim, que eu sempre aproveitei as oportunidades. Fazendo química, eu fiz acompanhamento ali.
Hoje os padres que eu conheci muito na época estão aí, fui até bem profundo com eles ali, acompanhando eles ali, mas sempre fazendo a química, e a química junto. E depois disso, que eu concluí essa faculdade, eu não consegui emprego. Isso já deu um salto aí, você já na faculdade? Não, só para chegar ao ponto da química, Aham. né? Eu tinha trabalhado com anatomia lá na PUC, que não tinha nada a ver com a minha formação. Cheguei aqui em Cabo Verde, não tinha o que fazer, comecei a dar aula particular. Tentar pegar aula. Dava aula particular, dava aula particular. E dava aula particular, dava aula particular. Aí, eu arrumei a dona encrenca. Quando eu arrumei a dona encrenca, eu falei assim, cara, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que trabalhar. Dona encrenca no bom sentido, Regiane. Muito amor envolvido por você. Tá vendo só? E por sinal disso, hoje é dia 2. No dia 6 nós fazemos 17 anos de casado. Tá chegando o aniversário. Hoje é primeiro dia de Santa Parabéns. Terezinha. É verdade, é verdade. Eu tô com 2, que eu já tô virando o dia já. Tô achando que é 1h da manhã. Nossa. Parabéns pra ela, né, rapaz? Super. Que mulher santa, né? Olha, ela é. Um cara igual esse cara aqui. Qual que foi a primeira frase quando eu preguei sobre namoro no grupo de jovens domingo à noite aqui na Semana dos Namorados? Vocês vão lembrar? Que eu não estava. Estava. Não estava. Sabe por quê? Veio você e a Flavinha e eu não pude ir, por isso que eu chamei vocês pra ir. Eu tava doente. Vocês passaram lá em casa depois do grupo. Verdade. Mas eu tava lá no grupo. A primeira frase que eu falei no grupo lá no salão. No JCC. No JCC. Eu não lembro nem que eu almocei ontem, rapaz. Você tá A doido. primeira frase Eu foi não lembro assim. nem que eu toco Se pandeiro. todo mundo tem um direito a um grande milagre, o meu grande milagre foi a Regiane conseguir olhar para quem Murudum e achar o Gabriel. E eu lembro desse morundum com mochila nas costas pra ir pro carnaval com o Cristo lá em E o cabelo? Poste Caldas. Nossa. Que é patuar, assim. ó. Isso aí eu lembro. Então, quer dizer, aí só voltando na química, aí quando a Regiane aparece na minha vida, aparece uma oportunidade de emprego em Machado. Lembro. E aí, quando eu assumo ali para trabalhar com alimentos, aí eu fui aprender a trabalhar com alimentos. Aí eu alcei voo, passei no concurso da Unifal e fui para a Unifal. Só que a Unifal não era a única renda, porque eu tinha algumas, eu nunca tive uma estabilidade financeira na época, sim, familiar, né? Eu casei para correr atrás da minha vida. E precisava correr atrás, e aquele salário da Unifal sempre bom, mas só que não era o suficiente, porque eu tinha casado com algumas dívidas, até pro próprio casamento. Precisava me organizar e eu comecei a fazer trabalhos fora. Então aí eu fui aprendendo a mexer com pintura de alumínio, a trabalhar com mel, com própolis, trabalho com água, e aí eu fui avançando. Porém, quando eu comecei a escrever, eu fui vendo como Deus tem que tá agindo sobre Extrair vocês. mais da sua pessoa. Exatamente. Saiu o suco? Como é que é, Léo? Ué. O cerne da coisa? Isso. Quando você falou da humildade também, eu achei que assim, é a palavra-chave, né? Quando a gente quer que Deus possa agir, cuidar de nós, né? Agir na nossa vida, eu acho que a humildade ela é a mãe, né? De todas as virtudes. Sem dúvida. Tudo vem através da humildade, né? Quando você se reconhece um nada perante Deus e pede para Ele a graça de atuar em você, né? Então você deu espaço, penso eu, né, entre aspas, para que Deus possa agir, né? E muito interessante a tua história, né? Graças a Deus você pulou umas partes aí que não convém. Não, calma, né? Tem que voltar nela, que tem umas histórias, tem uns pontos. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando de química do céu. Mas vamos ao ponto, assim, que eu acho que é importante ser citado aqui, que é essa história que gerou essa amizade. Como o Alexandre cita aqui, nós nos conhecemos no Carnaval com Cristo. E se nós formos colocar aqui nessa mesa os sentimentos que já passaram pelas nossas vidas, tem muitas risadas, muitas lágrimas, muito sangue e muito sofrimento. Porque na realidade nós sempre fomos muito irmão. É irmão mesmo. No sentido que os dias que eu precisei, eu recorri e fui atendido. E os dias que precisou também foi. É um caso muito forte que nós criamos a partir do encontro Carnaval com Cristo. O encontro com Jesus em Poços de Caldas acontece até hoje no Carnaval. 2003.
Eu já tinha ido no ano anterior. Então de certo foi nesse ano que você... Foi no ano anterior. Eu já tinha ido o 2001, o terceiro ano que eu ia, eu acho. Não sei. Sei que a gente ia de busão, galera. Isso, era mesmo. Vocês são mais velhos. Eu fui só 2004. Aí você vê. Juntava, recordação mágica, o Jean só faltava chupar bico e fralda, deitado, dormindo no canto do palco. Debaixo da caixa de som. Debaixo da caixa de som dormindo. Surreal isso aí. Mas aquilo ali foi uma grande virada na nossa vida. De amizade, de tudo, de crescimento. E quantas coisas nós passamos. Quantas madrugadas conversando no carnaval. Nossa, eu lembro daquelas madrugadas que o pessoal reunia nos quartos lá pra... Vinha o pessoal de Campestre, São Sebastião do Paraíso... Passos, tinha Cabo Verde, Muzambinho, Poços também, que ficavam o pessoal de Poços Bandeira. E aí se reunia num quarto lá só depois, um dia lá, não sei se era domingo ou segunda. E aí rolava um violão, rolava cânticos, e aí cada um contava um pedaço de história, igual você contou aqui agora. E sempre pedia uma música que a pessoa tinha na história da vida dela, né? Então sempre, tem um pedaço da minha história... Eu me envolvi com tal música, aquela música me trouxe a graça de Deus, me fez meditar, me fez refletir. E aí o pessoal cantava aquela música, todo mundo cantava. Aí depois o outro contava também, e assim, cada hora um. Tinha uma menina de Bandeira, que eu não vou lembrar o nome dela, mas cantava muito, né? Vocês lembram dela? Não é de Campestre? Campestre? Não é a... Claudinha? Claudinha? Não vou lembrar. Claudinha tá bombando, cantando aí, internacionalmente conhecido. Claudinha canta muito, Mas era muito bacana, não sei se você pegou esse aí lá. Sim. Isso era muito legal. Nós ia pra porta da igreja lá em cima. Subiu o Cristapé. Era num alto complexo, lá. né? Isso, era o complexo Santa Cruz, mas só que nós ficávamos muito na igreja. Tinha uma capelinha lá, né? Lá no alto tinha igreja Santa... não sei qual que é a Santa... Tem uma igreja lá no alto. Nós ficávamos lá na igreja. Não sei. Nós ficávamos lá de madrugada conversando. Era o ó, né? Era bacana, né? Inclusive, muitas memórias do Lucão, né? Sim, o saudoso Lucão. Que isso. Um abraço pra família do Lucão aí, pro Matheus, se estiver vendo nós aí, Matheus. Quando eu falei que acho que uma das pessoas que mais me fez rir assim, na vida foi o Lucão, não tá brincando, cara. E foi no Carnaval com Cristo, né? O Lucão ali, cara. Esse esbaldava. Ele saía do real, né? Ele era engraçado. Até sem querer, né? Eu lembro que ele foi... Bateu a cabeça na porta na janela do quarto. Lá, ele foi mexer com as meninas lá, não sei o que foi fazer. E ele socou a cabeça no vidro, assim, cara. Nossa, mas eu chorava de rir, eu não aguentava. Eu perdi até o ar de tanto que eu ria dele. Coisas que nós já passamos juntos, né? Sim. Que loucura, né? Muito bom. O Carnaval com Cristo era muito bom. Ele tinha uma espiritualidade muito forte, sim, uns momentos de orações muito bons, tinha um plantão de oração muito bacana, tinha aquele cara de poço lá, como é que ele Na chamava? realidade, como que se chamava? nós formos, eu vou falar dele agora, do Lázaro. Não, o ele Lázaro era o coordenador da nave, quando nós fazia bagunça, mas o que ficava na interseção lá na o Sapatinho de Fogo, como é que chama, rapaz? Esqueci o nome dele. Tiãozinho Sapatinho de Fogo, cabecinha branca. Acho que não era esse não, mas... Era sim, o Sapatinho de Fogo. Cuidava muito de nós, rezava muito por nós, um plantão de Deve oração. ser, eu não tô lembrado do nome dele não, deve ser sim. É o Tiãozinho Sapatinho de Fogo. Mas a gente tem uma época ali, querendo ou não, nós vivemos uma época da renovação, principalmente na nossa diocese, de um crescimento muito grande. Porque, na realidade, ali você vê o grande evolução da renovação, né? O Lázaro era nosso coordenador de setor. Não, coordenador, depois se tornou diocesano. Depois foi pro E diocesano. o Cleitinho passou o coordenador da renovação jovem. Jovem. Né? E aí foi feito um movimento. E quem não tinha encontro de carnaval ia pra lá. Era mesmo. E o nível nosso era muito alto. O nível do nosso carnaval era muito bom. Vinha grandes pregadores, bandas. Era Rosa, era Ironi. Dominus. Era Dominus. Tá doido. O Palmeiro Lencar. Como chama? O Anjo de Resgate. Anjo Resgate, aquele da comunidade. Gente, Anjo de Resgate com a galera antiga. E a galera nova muito boa. Comunidade Aliança de Misericórdia, o Paulão e a Lu. Paulão e Lu, nossa, Paulão e Lu. Foi muito bom. Então são coisas que nós vivemos ali que foram fantásticas. Poliana Milanese também. Poliana foi pregar lá pra nós também. Ironi. Vixe, Ironi. Aquele da Canção Nova? O Brebal, Júlio Brebal. Júlio Brebal. Júlio Brebal da Canção Nova. Eu lembro dele também, é verdade. Os caras desenterram uns... É verdade, cara, é verdade. Ziza Fernandes. Às vezes, acho que eu não fui quando ela foi. Foi no ano anterior, eu acho. Então não cheguei aí. Ziza Fernandes esteve lá.
Então, quer dizer, nós tivemos Irmã Zélia. Não peguei também. Irmã Zélia levou os meninos do hip hop da cidade pra dançar lá dentro. Ai, que bacana. Eu não peguei. Ela foi, teve um dia que ela saiu, foi pra trás disso. Então, quer dizer, a gente teve várias coisas bem legais ali. Vários momentos que a gente teve ali muito... Que a renovação foi muito forte. Só que aí o que acontecia? Com o processo do Cleitinho, né? Também mandar um grande abraço pra ele, um padrinho de casamento, um cara fantástico de Poços de Caldas. Com esse processo, nós começamos a nos unir durante o ano. Em outros eventos também. Em outros eventos. Nós começamos a ir para encontros juntos, começamos a visitar visitar, né? E ficar parceria. E foi quando surgiu aquela loucura, que era a Turma de Paraíso, o Alexandre aqui e eu. Nossa, ir pra Canção Nova, de carro emprestado. Não, vamos contar a história de verdade. O Alexandre me liga numa quarta-feira, fala assim... Olha, ele sabe detalhes, olha. Vamos pra quarta, vamos pro encontro que vai ter lá em Alfenas com os meninos de Paraíso. Da Universidades Renovadas. Universidades Renovadas. Vamos, hein? Vamos. E o Lázaro, que eu falo com tanto amor, gente, o Lázaro era muito bravo. Ele era muito bravo, muito sério. Ele é sério até hoje. E tem que ser mesmo. E tem que ser mesmo. E nós era tudo cabelo de vento. Aí juntou Flavinho, Rai, E Thiago, vieram de Paraíso. O Thiago fazia uma semana que tinha tirado carteira dirigindo um carro emprestado. Um Uno. Um Uno. Aí aqui em Muzambinho juntou eu e o Alexandre. Gente, Você que veio eles de Campo falam... Verde pra cá. Eu vim de Campo Verde pra cá, vim de ônibus. O comentário que o Alexandre fala do tamanho, que na época eu pesava 180 quilos. Então veio 2 pra cá, que tá precisando 90 agora. E o Rai também não era magrinho. É, grandão. E até hoje, grandão. E Sim. nós 5 dentro do Uno e fomos pra Universidades Renovadas. Em Alfenas. Em Alfenas. Muito bem. Chegamos em Alfenas. Às 3 horas da tarde. Não. No sábado. Nós chegamos a 1h30. Olha só, o rapaz sabe até o horário. Estacionamos o carro. Tiramos foto na entrada. E fomos procurar o lugar. Quando a gente entra... O povo no momento do Espírito Santo, no fogo, mas no fogo. Não sei quem que foi o bendito que tropeçou, caiu os 5 no chão. O Lázaro deu uma olhada. Não é possível. E o povo olhou, acabou o momento. Ficamos quietinhos. Saímos, fomos pra fora. Olhamos pra Deu intervalo, depois deu um intervalo. Ficamos um pouquinho lá, depois deu um intervalo, né? É que nós vamos fazer agora? Você acha que esse povo vai nem arrumar lugar pra nós dormir? Não, mas tem um detalhe aí também neste encontro, que nós fomos para ver lá como é que funcionava, mas era voltado para coordenadores. Sim. E nós tava querendo entender como é que funcionava para cada um aplicar nas suas E era escolas, só bichareta que tava lá pregando. Então nós não... Bichareta é a palavra mágica. Nós não... Como diz, né? Ficou um peixe fora d'água ali. Não era tanto voltado para aquela nossa experiência. Para aquela normal. fase. Era para quem já estava aplicando aquilo, né? Para coordenadores. Exatamente. Aí nós ficamos boiando, aí nós olhamos, aí isso aí já era umas 15 para as 3, olhamos pra cara do falei, e agora nós vamos fazer? Não sei quem que foi o retardo mental. Falou assim, bom, agora são 3 horas. Se nós sair daqui agora, nós chega na Canção Nova às 9. Vai estar no primeiro acorde e o Dunga tá lançando CD novo hoje. Era o PHN que tava tendo em abril, porque PHN não era em Era julho. 2 PHN, né? Era 2 por Era ano. 2 no ano, era no inverno e no verão. Esse era em abril, né? Era dia meado de abril, mais ou menos. Aí ele vira e fala assim, vamos pra lá? Isso é 2003? 5. 2005. Não, mas eu tava lá então. Não. Eu não fui com vocês, mas eu tava lá na Canção Nova. 2005. Ah, bom, não sei aí, eu não sei Eu, dizer. Mas Foi no tinha Rintinho 2 lá em cima. PHN por ano, entendeu? Pode Tinha ser 2 que- PHN no ano. Não era só igual agora. E eu não esqueço, gente, que aí juntou, né? Tava lá. Mas o que você tem no bolso? Eu tinha R$40, o Alexandre tinha R$40. Era isso mesmo, 40? Flavinho tinha R$40, o Thiago tinha R$40 e o Rai olha e fala assim, eu tenho cartão de crédito. Aí nós olhamos, tem limite? Eu falei, tem. Fizemos as contas. Vambora. Entramos no Uno. Gente, o Thiago tinha uma semana de carteira de motorista. Isso mesmo, não sabia o caminho. Não tinha GPS também, Não não. tinha GPS. E não sabia Não o tinha caminho. celular. Não, direito. tinha daqueles de... apertar o botão. Juntamos no Uno e fomos pra Canção Nova. Bom, nós tínhamos roupa pra ficar em Perdeu Alfenas. lá na Dutra, né? Porque não chegou no horário do show, porque perdeu lá na Não, Dutra. mas nós sabia chegamos no chegar. primeiro acorde. Você não lembra? Não, mas errou a entrada de Cachoeira. Erramos a entrada de Cachoeiro, fomos parar no meio da Dutra e tal. Nessa hora eu lembro que eu liguei pra Regiane. Falei assim, você não acredita onde eu tô? Ela falou que não, onde?
Chegando na Canção Nova. Não é possível. Eu não namorava ainda não. A gente era só amigo nessa época. Não é possível você tá aí. Falei assim, vê na televisão que nós vamos aparecer. E fomos embora pra Canção Nova. Chegamos na Canção Nova. Primeiro acorde do show, nós chegamos. Era no Rincão velho. No Rinquinho. Já tinha o Rincão, mas tava no Rinquinho. Já tinha o centro de evangelização, mas não era no pequeno. Nós entramos e pá, curtindo. Os meninos tinham aquela camiseta do Superman, né? Uhum. Sobe no palco. E arrumaram um Bob Esponja lá na época. E o mais interessante, quando os meninos sobem no palco, o proprietário do carro vê eles na televisão e descobre que o carro dele, que era pra estar em Alfenas, estava em Cachoeira Paulista. Pulamos loucamente. Depois ainda teve Heaven's Dance. Teve um Cristoteca. Cristoteca, depois do show DJ do Bortolato. Era. Bom, hein? E o pessoal Olha o nível, hein? Aí ficava zoando o pessoal que tava em volta do Rincão, daquela musiquinha do Raul. O Raul perguntou, aí tirava a cadeira das pessoas. Olha o naipe que nós tava. Beleza, mas até aí tudo bem. Porque Era só a gente só tinha, farra. a gente tava na farra. Mas por acaso tinha alguma pousada marcada? Não. Alexandre, por acaso tinha barraca de campo? Não. Alexandre, por acaso tinha lugar pra dormir? Não. Aí nós olhamos pra cara do outro. Vamos dormir no banco da praça. Não, dormi lá no Não, Rincão. primeira opção era o banco da praça. Ah, era? Você sabe detalhes, né? É, aí o guardinha não deixou. Ah. Aí nós falamos do Rincão. Ele não deixou. O grande, o centro de evangelização. No centro de evangelização não Que no deixou. qual esse final de semana eu estive lá, tinha um monte de gente dormindo lá, porque E na nossa época madrugada não de frente, podia. mas não podia dormir antes. Eu né? acho que não podia perguntar, nós perguntamos. Ah, nós tá. fomos educados. Tá certo. Aí ele mandou nós dormir na Capela do Santíssimo. É, foi mesmo. Ah, mas saindo no lucro, então. Não, claro, mas só que pensa doideira. né? Mas a Capela do Santíssimo da Canção Nova, igual eu falei pro Johninho, um abraço, Johninho. Nós estivemos lá esse final de semana na Canção Nova e eu falei, aqui não era adoração 24 horas. Tinha um ostensório que ficava fixo na parede, sabe? Tem até hoje, inclusive. Então, aí, aonde vai a partícula da eucarística, tinha no ostensório tem uma espécie de uma portinha ali, sabe? Fechava e abria. Então, como se guardasse. Acho que era assim, salvo engano. Então, dava uma certa hora, não tinha mais o Santíssimo exposto, sabe? Hoje não, hoje é 24 horas, fica ali no altar e tudo mais. Então, na hora que nós chegamos, já não tinha adoração, mas tinha ninguém mais na capela. Ah, você tá doido? Você não lembra? Aí chegava o povo de madrugada. Aí você tava lá dormindo. Eu tava dormindo, não vi não. Aí de repente, 2 horas da manhã. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer. Aí nós acordava, louvava com a pessoa e dormia de novo. 3 horas da manhã, Senhor, eu vim te louvar. Aí nós não lembro disso não. acordava, dormia de novo. Umas 4, 5 vezes. Eu umas acredito que você não lembra. Eu tava babando. Em 4 intervenções de sono, o Rai dormiu no carro, porque. O Rai não, o Thiago dormiu no carro porque ele era motorista, né? Lembra que ele ficou no carro? Não lembro. Ele ficou no carro porque ele era motorista, falou assim, deixa o carro pra ele, que é um lugar mais fofinho, porque nós tínhamos que dormir no chão, né? Não tinha colchão. Nós dormimos no chão, com a mochila na cabeça. Acordamos cedo. Não, aí esse detalhe de acordar cedo, isso eu lembro. Acordamos 6 horas da manhã. Aí que eu olho pra trás, bem na frente lá, eu olho pra trás, os bancos, tudo cheio já de gente, mas cheinho já mesmo. E nós acordando. Com a cara amassada, tudo cheio de remelo, os olhos. E nisso os meninos queriam ir na Codimuk, né? Porque na época tinha Codimuk. Ao lado Vendia da Canção Nova. CDs e tal. Sim, e também queriam conversar, gravadora, porque né? e o Rai, né, sempre quis Gosta de tocar, música pra gosta de caramba, muito de música, foi pra lá. E eu fui Xande, fomos na minha única pregação do Padre Léo. A minha também. Louvado seja Deus por essa viagem louca, que foi a única pregação do Padre Léo, diga-se de passagem, que eu vi. Não te detenhas na planície. Exatamente. É o nome dessa pregação. Dia 17 de abril de 2005, na pregação das 9 horas da manhã. Foi a única pregação que nós Não te participamos. detenhas na planície. No final ele conta aquela historinha do cara que subia no toco lá pra pegar comida lá em cima e ver um molequinho que conseguiu subir. Foi entrevistar ele lá, por que ele subiu. É porque ele era surdo. Ninguém falava na cabeça dele, ele subiu lá em cima. Então foi a nossa única pregação do Padre Léo, e juntos. E aí foi muito Eu marcante. tava vendendo saúde nessa época. Nossa. Quem diria que dali 2 anos ele E faleceria. nos deixando. E aí foi um processo, foi uma viagem assim, surreal. E depois disso aí, eu acho que houve uma mudança muito grande na nossa vida. Sem dúvida. Eu acho que mais na nossa de nós dois, né? Porque os meninos, Eu cada um não tenho tocou seu contato com caminho, eles mais, não tem mais faz muito contato, tempo, né? Mas nós dois tocamos a mesma caminhada. E a Irmandade fechou muito depois disso aí, né? Foi. E a gente começou a ficar cada vez E mais detalhe, próximo. né? Não foi na missa lá ainda. Acabou a pregação, né? Voltou embora. Teve que ir na missa aqui ainda. Porque Voltamos pra ir na missa. cansado, moído, sem dormir. Foi na missa à noite ainda.
Isso aí que é uns Essa- caras bons. Essa história foi a É história insistente. Essa foi a história mais surreal que nós tivemos, né? Foi bem legal mesmo. Foi muito legal. E foi uma mudança, né? E porque é engraçado, né? Hoje você vê os meninos indo pro PHN, né? Que mudaram de gente. Que mundo de gente. Não, nossa época a música era só restauração, né? Você lembra? Não, tinha. Que ela pode parar. Não, tinha, mas só que mas a grande música era restauração. Restauração. Tocava restauração, o mundo acabava. Que, se você comparar a restauração, você vai comparar com o que também, né? Ela era top, né? Essa Não, aí né? Ninguém Te Ama Como Eu, é as duas. E outra coisa, base. restauração é a música também, né? Vamos falar pro Rai. Precisamos da sua presença aqui também, né? Uai, Rai, é verdade, o Rai podia aparecer em qualquer Ó, dia. ele pra fazer- teve aqui em 2019, assim que o padre Alexandre assumiu a paróquia aqui, ele veio tocar num encontro aqui, se eu não me engano, de ministro da Eucaristia, ou não. Eu não sei se era ministro da Eucaristia, teve um encontro aí, e ele veio tocar aí, cara, com o pessoal lá de Machado, o padre Alexandre tava lá, né? Aí ele veio tocar, depois eu nunca mais... Tem uma outra história minha do Xande, essa também é muito surreal, cara, muito surreal, muito. Eu tinha acabado de casar, morando em Machado. Cleitinho coordenava diocesano. E eu lembro que o Lázaro designou o JCP para ir pregar um retiro de jovens em Machado. Eu morava lá. Eles pediram para eu ir no grupo, conhecer, eu ia fazer a pregação, amor de Deus. E você fez a de depois. Pecado de salvação. Pecado de salvação? Pecado de salvação. Eu fui conhecer o grupo. Um grupo muito bom. Por sinal, até o ex-coordenador é padrinho da Maria Clara de batismo. É uma família que eu ganhei em Machado. E eu fui conhecer o grupo e o Xande ia pregar. O Xande foi antes lá pra casa. Nós dois fizemos a sexta. E eles chegaram pro sábado. Foi a coisa mais surreal. Prisciana, essa aí vai pra você, ó. Prisciana é da comunidade Mariana Resgate, qual eu sou vocacionado hoje, né? Eu e minha esposa nós somos vocacionados à comunidade Mariana Resgate. Um beijo aí da Nusa, comunidade. Tamo junto, Fiat chegando. Depois nós vamos falar disso aí daqui, que é importantíssimo. A Prisciana era minha catequizanda. E eu e o Jéder, que era o Jéder professor de matemática e eu de química. E era catequista, os dois. Nós não delimitamos ficha, você lembra disso? Lembro. O encontro era para 100 pessoas. Tinha 250 na porta. Um monte de ônibus pra levar. Não tinha nem colchão. Eu lembro disso aí. Aí a Vandinha, a bênção de Deus, que era coordenadora da renovação de lá, lembra? Uma loirinha. Nossa, não lembro. Entrou dentro da igreja e falou assim, conversou com o senhor falou assim, leva todo mundo. Não, acho que deu quase 300 pessoas naquela época. Com os servos deu 300. Deu mais de 300. Como é que chamava o lugar lá em Machado? A Petúnia. Não, Petúnia não, é o Vidor, eles chamam de Vidor. Vila, não sei o que. É lá onde ficava o Cônigo Walter. E tem lá ainda, o lugar lá tá maravilhoso pra encontro. A Regiane teve lá esses dias, a Vila Betânia. Vila Betânia. Tá lá super organizado. E tinha 300 jovens, cara. E o poder de Deus desceu naquele lugar. Foi surreal aquele encontro. Eu encontrei com o Cônigo Walter lá, que é daqui de Muzambinho, o Cônigo Walter. Sim. Deus o tenha, um bom lugar, né? Nossa, a cidade de Machado é uma cidade muito abençoada. Quando eu cheguei lá, o número de grupos de orações era muito grande. E querendo ou não, eles eram o único grupo de neocatecumenato de Minas Gerais na época. Como que chamava aquele coordenador lá que ajudava nós? Marquinhos. Marquinhos. Que é o padrinho da Maria. Ah, sim. É o padrinho da Maria de batismo. Que legal. Você tem contato com ele até hoje? Sempre. Que bacana. Tá lá em Machado firme. Renovação, Tive no casamento do filho dele, fui padrinho do filho dele de casamento Olha o só. ano passado. E ele tá firme na renovação. Ele tá retornando pra renovação, ele teve pra Pouso Alegre um tempo, tá retornando pra renovação, a Lúcia tá na renovação firme. E eles, se Deus quiser, vão estar junto com a gente agora no Fiat. O filho dele com a esposa vão pro Fiat, vão até ficar lá em casa. Fiat, o maior encontro mariano do sul de Minas. Olha, que bacana. 17, 18, eu vi 19. você postando isso aí. 17, 18, 19 em Alfenas. Lá no Inscrição Ipanema. pra quantas pessoas? No alojamento pra dormir já tá lotado. Isso de outubro agora? Já tá lotado. O alojamento já tá lotado.
E acho que, se eu não me engano, se a minha fundadora, se a nossa fundadora não for puxar minha orelha, eu acho que já tá com mais de 500 pessoas de inscrição. Que bacana, né? E vai estar muito legal, porque, primeiro, o encontro mariano, né? Só de ser um encontro mariano já mexe o nosso coração, né? Hoje a comunidade Mariana Resgate tem avançado para águas mais profundas, né? A nossa fundadora tem feito um trabalho legal no Espírito Santo, um trabalho legal no Rio de Janeiro, né? Na região, a comunidade, principalmente o Cenáculo também, Mariana Resgate, que tem cantado em vários eventos da diocese, e nos eventos também mais ordenações assim maiores, sempre são eles que estão tocando, Padre um investimento. Foi eles, né? Hã? Padre Richard. Foi eles que acompanharam a Celina, todo mundo que cantou lá. Então, o trabalho do Douglas, que faz a parte de música lá, é muito forte, os meninos ensaiam muito, trabalham muito bem com a parte de música. Eu acho assim muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Até falo pra eles muito, a gente tenta fazer uma parceria aqui com o Léo, com o estúdio, tudo, bater papo, trocar ideia, Tamo figurinha, aí. pra estar junto, porque isso é muito bom. Então é uma comunidade muito legal. E esse encontro é o grande encontro anual, né? Esse ano, graças a Deus, já teve encontro mulheres com propósito, jovens com propósito, casais com propósito, que é uma linha que tem sido trabalhada pela comunidade, trabalhando a família, resgatando as pessoas. É um trabalho de resgate. E isso me encantou muito, né? Porque nós fomos muito criados nisso, né, Alexandre? Em resgatar. A nossa fé, que nós dois vemos desde muito novo junto, era o resgatar. Né? Em todas as instâncias. Vocês têm a casa, né, de acolhimento aqui, né? Casa de apoio. A casa de apoio São Francisco, que eu vi começando, que eu vi a luta de vocês todos. Vocês tinham a cesta básica. Tem até hoje a cesta básica. E eu não canso de dizer que o grupo de jovens daqui é um grupo diferenciado. E eu não esqueço da frase do Alexandre. Nós somos mariano, carismático, vicentino, do mesmo tempo. Tinha um lema no grupo, quando eu coordenei lá em 2005, 2006, se eu não me engano. 6 e 7, acho. Que era ser um só coração e na diversidade a união, sabe? Porque o grupo de jovens daqui de Muzambinho, no meu entender, pelo menos na época, né, que Deus suscitava, é que você não poderia fechar portas para uma pessoa que tivesse um carisma diferente. Entendeu? Às vezes gosta o Léo, por exemplo, nós ia pro Raléu, por exemplo, Raléu em Franca, e o Léo, por exemplo, sempre gostou de rock, de música mais barulhenta, vamos dizer assim. Então chegava no Raléu, cada um ia para um lugar, que lá tem muitas opções no Raléu, né? Sim. Tem a tenda mariana, tem a tenda que vai falar de intercessão, tem onde mais pregações no palco central. Não finge que não é com você também não, que você também gostava. Então, assim, eu tava firme lá ouvindo rock. E tinha, por exemplo, o Léo, Flavinho, por exemplo, que hoje é padre, né? O padre Carlos. Gostava muito de ir na tenda da Toque de Assis. Então, assim, tinha muitas diversidades, né? Ó, dentro do grupo. Tem só um comentário. Essa tenda de Toca de Assis, eu quase perdi minha esposa lá. Olha só. Mas o padre Roberto chega com o Santíssimo, reza pra ela. Ela cai em repouso, falei assim, ih, foi embora atrás dele. Acabou. Ser freira, Aí o Flavinho, né, que quando já foi no Raléu pela primeira vez em 2003, ele chegou na tenda da Top, ele ficou doido. Que ele foi o primeiro contato que ele teve com ele. Sim. E de lá, depois ele fez um caminho vocacional, ficou uns 8 anos lá na Top, depois saiu, né, e agora hoje ele é ordenado pelo Santos Anjos, né, Instituto Santos Anjos lá. Tá em Portugal. Que legal. E chama Padre Carlos, né, que aí troca o nome, né? Sim. Quando ordena lá, não sei como é que é o processo lá, mas hoje ele chama Padre Carlos. Mas assim, só retomando ali, essa diversidade que eu tive a possibilidade de viver, né? Porque eu já fui da Legião, TLC, Grupo de Jovens, Renovação, Vicentino, Aldeia de Vida, passei pela Aliança de Misericórdia, Renovação depois de novo e hoje na comunidade. A comunidade, essa parte do resgate remeteu muito a coisas que nós vivemos antigamente e que era o nosso sonho de viver eternamente, né? E você que acompanhou meu namoro, meu noivado, meu casamento, você sabe que eu com a Regiane tinha uma sede, um desejo de procurar uma comunidade. Sim. Só que na época foi justamente a época que as comunidades não pegavam mais casais. Então, em todos os lugares que nós batemos na porta, a Shalom era a única que pegava, mas não tinha casa perto, pra gente nem entrar em contato. Então, o Senhor colocou desde o ano passado, quando a gente começou a acompanhar a Luciene por causa do Colégio São José, começando, ajudando eles lá no processo, conhecendo escolas e tal.
porque a Regiane estava envolvida com as formações do professor Felipe. Começamos a ajudar e eu comecei a aproximar da comunidade e eu sentimos um chamado para esse ano fazer um processo vocacional. Engraçado, né? Desculpa, perdão. 43 anos de idade fazendo processo vocacional. Isso é importante. Isso tá todo dia, né? Isso é insistir. E é uma comunidade de um coração aberto, de braços abertos. Até estava conversando com a Isabela, falou que te conhece. A Isabela, que era da comunidade. Falou, o Léo da Thalita. Sim. O Léo da Thalita. Aí, abração pra ela. então, é uma comunidade que é linda, tem um carisma lindo, tá vivenciando seus passos, fazendo 15 anos esse ano. E vem o Fiat aí, 17, 18, 19. Muito bem. Lá em Alfenas. Procura aí, ó. Fiat Faces e no Instagram, @Mariana Resgate, comunidade Mariana Resgate. E se eu não estiver enganado aqui em Muzambinho, acho que vai ter um pessoal que vai para lá. vai. O Paulo do Soedson aí, o Paulo Tavares, tá me falando sobre isso, alguma possibilidade de estar organizando algo para ir para lá, sim, me falou isso ontem. E nós vamos ter umas pregações muito boas. Sim. Nós vamos estar com o diácono. Quem vai estar lá celebrando? O Padre Hilton. Cadê meu celular? Porque eu sou péssimo para decorar. Eu vi que vai estar mesmo um time de peso. Enquanto o Biel acha aí, vou abrir mais um parênteses aqui. Pode abrir. Tudo isso que ele falou do nosso grupo de jovens aqui de Muzambinho, você encontra no nosso documentário aqui especial do Veritas, né? Especial JCC 25 anos. Biel, se você não assistiu ainda, Eu assisti. vai com o lencinho. Eu assisti, negócio eu ficou- chorei, É. porque aquilo ali me remete vida. Me Você remete assistiu, cara? assistir. Que legal. Me remete vida e tem uma foto minha lá no meio. Tem. E diz a lenda que vai ter a parte 2, porque teve Ó, uns caras aí que ficou de diz a fora, lenda. sabe? Oi, eu Os venho, na caras parte aí 2 eu venho. Aí, ó. Ó, quem vai estar conosco lá, ó. Fábio Lira, Canção Nova. Essa nova. É a turma do... Aquele encontro que tem no começo do ano. Revolução Jesus. Não, no avivamento lá. Profecia de avivamento. No encontro Profecia de avivamento, né? Fábio Lira. O Fernandinho de Franca. Já com o Fernandinho de Franca. Moisés Rocha. Quem vai estar celebrando para nós? O Padre Luciano. Padre João Paulo. Padre Hilton. E um evento oracional, um show oracional com o Fabiano Ramos. De São Paulo também, nessa mesma turma. E da Profecia de Avivamento, que vai ser bem legal. Bem legal. E eu acho Moisés assim- vai estar nos 3 dias, você Não, sabe? Moisés vai estar pregando, se eu não me engano, é no sábado. Vai estar conosco no sábado. Esse vai aí estar lá? Moisés Rocha é de Você tá- arrepiar o Vai pelo, estar né? lá fazendo pregação conosco. Teve lá uma vez. Comunidade São João Batista? São João Batista. Ele teve o ano passado conosco. Eu ainda não fazia parte, não era tão próximo da comunidade, mas eu estive lá na Semana Mariana. Ele fez 2 pregações da Semana Mariana. Eu acho assim, nós temos que valorizar a nossa região, igual esses dias, né? Claro que a gente já tá indo de Bengala, mas a gente tá indo. Eu tava lá domingo, esses dias pra trás, lá no show da Fraternidade, lá em Poços de Caldas. A gente tem que fazer isso. Tem que estar junto, as famílias juntos. Porque é isso que vai fazer perpetuar essa história que a gente começou. Porque antes da gente não tinha essa coisa tão forte assim, né? Igual eu falo muito pros meus alunos, sobre a própria música mesmo, né? Muito da música que eu tenho foi o Léo que me passava, parte rock católico. Eu tenho até hoje, quem quiser aí. O Léo passava coisas pra gente assim, Tem muito, né? fantásticas. Você viu o arsenal que tem? Eu né? vi o arsenal do homem Uma ali. coleçãozinha ali. Esses dias, cara, sabe o que eu fiz com meus alunos, né? E tem muito aluno ali mais quietão e tal. Sabe que a música Quem Tá Feliz de Gael do Eros Biondini? né? A música de abertura da comunidade dele, né? Soquei a música lá pra começar no meio da aula, no começo da aula. Esses os aluninhos, tudo pulando lá. Mas a gente tem que mostrar isso, né? Sim. Porque é isso que fez a nossa vida ser diferenciada, né? É alegria, né? Eu sentia, assim, que a necessidade, né, na época, de conhecer tudo isso, porque quando se fala de igreja, né? Vamos falar de igreja católica, a gente não tinha noção do que tinha a mais do que o só o que a gente já conhecia, entendeu? Sim. Aquela vida de paróquia, que é maravilhosa a vida de paróquia, sem sombra de dúvidas. Mas hoje a igreja oferece um leque enorme de possibilidades para a juventude, eventos para poder se divertir e curtir e sadiamente, né?
compreendendo Vamos dizer bem, isso vem do Concílio Vaticano II, né? Desde Isso. que bem compreendido. Compreendido, exatamente. Então, assim, é uma proposta mesmo da igreja, né? Sim, é uma proposta O Raléu de importante. Franca, por exemplo, né? que Esse ano parece que teve muita gente, né? Teve, o Raléu tá Parece que voltando voltou. ao que já nós Parece vivemos que de foi Raléu. muita gente mesmo. Até estava falando que a tia Lolita, que é a fundadora, né? Sim. Ela, acho que se eu não me engano, foi em 1988 que começou o Raléu. Tipo assim, começou às 2 horas da tarde, acabou às 4, com 70 pessoas. Hoje dá 100 mil pessoas lá, né? Aí tava falando que ela viu, né, um Rock in Rio acontecendo, com jovens se drogando, bebendo, fumando e escutando músicas consagradas ao demônio, consagradas ao anticristo, consagradas a coisas não de Deus, ou seja, às vezes a música não está falando nada naquele momento, mas ela é destinada para uma causa que é contra os nossos princípios, vamos dizer Tem assim. muito, infelizmente. Sim. E aí ela viu a possibilidade de fazer isso ao inverso. Um lugar que tivesse várias coisas ao mesmo tempo, e que tivesse alegria, e que tivesse bandas, e que tivesse rock, que tivesse pagode, que tivesse axé, que tivesse uma riqueza da música católica no mesmo lugar, e que atraísse os jovens para uma conversão, para uma mudança de vida. Não, E, o por exemplo, Raléu, a banda Eterna, que o Léo gosta muito, eles iam de ônibus para alguns ralés, né? E por quê? Eles eram em 3, mas iam de ônibus por quê? Porque no final do show deles, muitas pessoas que eles evangelizavam, que gostariam de se ingressar ao mosteiro deles. Não o mosteiro em vida religiosa, mas o mosteiro que fazia um trabalho de recuperação com dependência química. Sim. Então eles voltavam com muitas pessoas decididas a largar das drogas. Então, assim, além da música, tinha uma outra missão por trás. Muito que era grande. fantástico, né? o deles era Mosteiro da Esperança ou eu tô É confundindo? o CCVA, né? CCAV. Eu não lembro agora. Naquele o- CD do Shem Israel Shem tem lá. Israel Sim, tem nele mesmo. Mas agora, por exemplo, foi no Raléu que eu conheci o Marcelão, tecladista do Anjos. Nós dois Tá éramos até muito hoje, gordos, né? tá até hoje. É. Nós dois éramos muito gordos. Continuamos a amizade nos encontros de carnaval. Um dia, ele, tocando em Poços de Caldas, ele me contou que ele ia operar. Passou um tempo, ele operou. Depois eu operei, nós não tínhamos encontrado mais. Aí esse ano na Expo Católica, nós nos encontramos. Cara, pensa num negócio surreal. O Demian tava junto com ele. E o Demian, o Demian, essa outra formação, pra mim é diferenciada. Eu sou da época original. E não é. Não é. Porque era o que a gente ouvia mais, né? Sim. E o que acontecia? E cheguei. O Demian parou e ficou olhando o abraço meu e do Marcelo. O Demian parou e ficou olhando um abraço meu e do Marcelo. Tamanho foi a beleza daquele encontro. Eu tive pra ir no Expo Católico e não fui. Ah, eu vou falar uma coisa. Quem não vai, perde. Muito bom. Expo Católica, eu acho que hoje, assim, nós temos que ter agenda católica na nossa vida. E a gente tem que fazer uma programação anual. A Expo Católica é Onde que obrigação. foi? São Paulo? São Paulo. Léo, tem tudo, cara. O Demian, ele vem do Cerimônia também, né? Que Ele vem é do outra Cerimônia. banda do Danilo Lopes. Outra do Danilo Lopes. Tocou em Alfenas. Você foi no show em Alfenas? Fui. Você foi no show em mesmo. Alfenas. Danilo tocou Danilo lá. Lopes, ele não vai vir, mas eu tenho que mandar um abraço pra ele também. porque Ah, o Danilo é não um tem cara- como não mandar. Fez parte da nossa história. Nossa, que isso. cara. Faz, né? Danilo O Léo faz, conversa com ele é. direto. Sério? Danilo, Que legal. Cara, o Danilo, eu tenho uma gratidão por ele, assim, gigantesca. E eu fico molando ele, na verdade, e ele me responde, né? Ele tem um nível de santidade elevado, ele acha eu responder esse. Um pagodeiro aí. O pagodeiro é sacanagem. Não, cara, Perdoa, cara, Alexandre. É. Mas assim, dentro desse ponto nós estamos falando assim, esses crescimentos que a gente teve, essas histórias que tiveram assim, são surreais. Então, por exemplo, assim, aí vem essa amizade que foi lá na Expo, mas voltando à Expo, por que nós temos que estar lá? Por isso que é a nossa obrigação de estar lá. A gente entender a nossa igreja. Lá tá tudo, gente. Acompanhar, né? As coisas Acompanhar. que estão acontecendo Lá, também. por exemplo, você vai entrar lá, você vai entender que o material litúrgico é caro. E você vai entender porque que a igreja tem que fazer rifa, fazer bingo, fazer as coisas para manter o material litúrgico. É caro. Que é um material riquíssimo. também, né? Riquíssimo. É necessário para a beleza da nossa missa. Você vai ver a roupa do padre, que ela é cara. Aí você vai ter oportunidades. Quais são as oportunidades?
conhecer pessoas que estão num grau mais elevado que podem te ajudar. Ouvir uma música legal. Quem mexe com som tinha muita tenda de som. Teve o Fiat, que foi das mulheres, que levaram essas influências católicas de Instagram que estavam lá. Até um abraço para Ana Clara, que a filha dela é minha aluna, que é lá de Campina Grande, que estava no Fiat. Teve o congresso da Unitrinos. A Unitrinos hoje é uma editora católica que publica, que faz parte de apostilas de alguns colégios católicos. Eu acho que mais de 60 colégios católicos do Brasil já. Material riquíssimo. E ali você vai ver na realidade. Então, por exemplo, você tá ali, o Dunga cantando. Que loucura, o Dunga cantando. Aí você vai aqui pra frente. A galera da Arquidiocese de São Paulo. Você anda mais um pouquinho. Aquele padre que fala do... Padre Fábio que fala do Carla Cutz. Aí do nada... Vem os arautos desfilando com a Nossa Senhora. Isso é igreja católica. Isso é igreja católica. Né? Essa diversidade nossa é muito grande. É claro que, igual você me falou, a gente observando bem o Concílio Vaticano, as partes importantes, isso aí acaba sendo o legal do processo. Claro que nós temos os outros lados, mas acaba sendo interessante, porque essa abertura de nós termos músicas não somente litúrgicas, para que eu possa, dentro da minha casa, ouvir uma música e fornecer para minha filha uma música de qualidade, que é inegável o que aquela comunidade de Shalom faz com música. Inegável a qualidade de música daqueles caras. Tanto de dança, quanto de espiritualidade, quanto de oração pessoal. São músicas que te levam à oração. Sim. Né? São músicas que te levam à oração. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Então, temos que aproveitar e difundir isso e tudo. Dentro desse processo do Química do Céu, eu difundo isso. Porque eu tenho que levar aquilo que nós vivemos. Deus não nos deu essa oportunidade à toa. Como eu disse, se você não se encher de Deus, você vai se encher de outras coisas, né? Sempre. Então, é muito mais lógico você se encher de Deus, né? Como eu vou repetir, isso que não é um debate sobre ateísmo. Isso aqui a gente está falando da graça de Deus abertamente, é um podcast católico, né? Enfim, precisaria de outra dinâmica, né, para acontecer esse debate. E outra parênteses aí sobre o que a gente está falando do Concílio Vaticano II, porque existem muitas distorções, né, da proposta do concílio e tudo mais. Existem muitas, como é que eu posso falar uma palavra assim, distorções mesmo, Distorções do que foi, do que era a necessidade, o que acabou acontecendo e o que aconteceu depois, né? Sim. Que querendo ou não, cai exatamente aquilo que nós estávamos falando sobre tradução de Bíblia. Cada um traduz de um jeito, cada um leva o pé de um jeito, né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? Até eu falei porque é o caso do professor Marcos Eber, de ter pegado lá no aramaico para tentar entender o fundamento daquilo. Quando você pega cada linha da igreja foi ler o Concílio Vaticano II de uma forma, né? Sim. E, querendo ou não, a teologia da libertação nadou de braçada. Infelizmente. Ou não sei. Mas Deus tem seus caminhos. Eu costumo falar Sim. assim que nós mandamos torto lá pra cima e ele devolve reto. Você entendeu? Você manda torto alguma coisa lá pra cima. Sim. E ele devolve reto. É aquele ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, né, manda torto alguma coisa que a gente tá fazendo na nossa vida e devolve reto. Acho que vale para todo mundo. O que a gente tem só que pensar, né, que nós temos que ter, nós que recebemos a graça de sentir esse Espírito Santo, de sentir a graça de Deus na nossa vida, que temos uma vida entregue à graça de Deus, que é uma coisa que eu vivo falando pro meu formador, né? Uma das coisas que eu mais faço é entregar tudo para Deus em todo o tempo, né? Igual esses dias mesmo, eu fui prestar um serviço em Santa Catarina. Eu fui ficar 7 dias em Santa Catarina sem conhecer ninguém. E aí? Sozinho. Sem nada. 1.200 km de casa. Eu tinha conversado com Deus. Deus, apareceu essa proposta. O que você me fala? Vai. Fui. Tá tudo bem? Deu tudo certo.
Então, quando a gente tem uma vida entregue a Deus e Deus coloca as oportunidades, a gente entrega de volta para Deus e pergunta o que Ele quer, e se Ele coloca aquilo, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter uma vida entregue à graça de Deus. Ponto. É em tudo. É em tudo. Porque quando eu entrego a minha vida 100% na graça de Deus, a graça acontece. E aí, quando Deus começa a dar respostas na tua vida, o povo acha que foi sorte, né? Mas tudo bem. Mas até esse negócio de Santa Catarina, que o Léo tinha falado, que é importante ressaltar, sobre esse do Química do Céu, já voltando um pouquinho lá atrás, em julho eu fiz uma doideira, até que foi quando ele descobriu essa história do Química do Céu, né? Como eu tenho alunos de muitos lugares do Brasil, em julho era férias das crianças, e era 10 anos do Luigi, ainda devia um aniversário da Maria de 15 anos. Eles tinham batido no meu Onix, dinheiro sobrou, comprei um Sieninha 2013, inteirinho. Dei uma reformada no menino, entrei nele aqui, cruzei Santa Catarina de leste a oeste. Saímos de Alfenas, fomos em Piedade, visitamos 2 famílias. Fomos em Curitiba, visitamos 4 famílias de alunos. Fomos a Gaspar, tivemos um encontro com alguns amigos. Aí tivemos na Penha. Aí depois nós voltamos cortando, fomos até Piratuba, que é no centro de Santa Catarina. Saímos do outro lado, lá em Cascavel, quase na divisa do Paraguai. Voltamos por Maria de Viana. Visitamos 11 famílias que eu atendo com aula. Que bacana. E o mais interessante, irmãos, assim, é muito surreal. Como é lindo ser católico. Quando você chegava na casa, pensa que loucura, né? Cheguei aqui na casa do Léo, fui entrando, nós somos amigos. Aí você chega na casa de uma família que você nunca viu. Só te viu online. E te recebe como se fosse de dentro de casa. Cara, assim, quando você vê aquilo, você fala assim, nossa, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. E é isso que vai fazer a graça acontecer. Né? E eu acho que o grande objetivo que nós temos que ter pela educação que nós tivemos dentro da igreja é que nós temos que tornar cada segundo da nossa vida um apostolado. Né? Fazer o Cristo no dia a dia, como São José Maria Escrivá fala. É o Cristo na rotina. O Cristo tem que fazer parte da rotina. O Cristo tem que estar na entrega do Xande, o Cristo tem que estar na aula do Léo, o Cristo tem que estar na minha aula, o Cristo tem que estar nas minhas prestações de serviço. Sempre. E não esquecer aquela frase, né? Nós podemos ser o único evangelho que o irmão lê. Nós estamos gravando isso aqui hoje é dia 1º, né? Dia de Santa Terezinha. Santa Terezinha, pequena Padroeira vila. das missões. É ser missionário o tempo todo. Não tem como não lembrar dela, né? A Pequena Via, assim, pra mim tem feito uma diferença gigantesca, né? De oferecer as pequenas coisas com grande amor, né? Isso, porque tem vocês, né? Mas eu vivo momentos que eu falo, nossa, não tenho conseguido quase nada, não dá tempo de nada, né? E aí você lembra de Santa Terezinha e faz, mas isso que eu consigo fazer, eu vou oferecer para Deus com grande amor, né? E isso faz toda a diferença. Não estou falando de mim, estou falando dela, né? Sim. Ela que descobriu isso, e, enfim, ela que propagou isso. Como faz diferença? Qualquer pessoa pode, né? Enfrentar que seja uma fila de um banco, que seja, né? E oferecer isso com grande amor a Deus, né? Esse pequeno sofrimento e tudo mais. Então, não tem como deixar de... quer dizer, não tem como não lembrar dela, né? Nesse dia de hoje. Sim. É um dia fantástico. E acabou a novena ontem, né? Nós fizemos a novena acompanhando pela comunidade. E foi muito linda. Foi muito linda. Eu estava com uma relíquia de 1º grau, um pedacinho da pele, Santa Terezinha. Uma relíquia de 1º grau, acompanhando durante a novena. Foi tudo muito, muito bonito. Muito, muito. Quem teve a oportunidade de ver, né, de passar pela relíquia esses dias, né? Passou por aqui, passou por Passos, Pouso Alegre, Ribeirão. Agora Taubaté. Cássia. Cássia também. Teve em Cássia. Tava em Taubaté esses dias. Tá aí passeando pelo São Brasil. José dos Campos ali, eu acho, se eu não me engano. Tava pra aquela região ali. Sim. Não sei. E querendo ou não, eu acho que assim, dentro do nosso caso, né, nós 3 que formamos família, querendo ou não, Santa Terezinha vem aquele reflexo de Santa Zélia e São Luís, né? É a importância de estar com os filhos próximos, de zelar pelos filhos, né?
a beleza que eles fizeram com a educação dos filhos deles é uma coisa que para nós tem que ser um exemplo. Tentar lutar por isso. Eu vejo que algumas famílias que eu convivo têm tentado trazer dicas que tem nas histórias deles para casa e tem tido bons resultados. Uma família mais unida, uma família mais aberta, uma família que conversa mais. E a Pequena Via é tudo de bom, né? Tá louco. Não tem nem que ver. Vem fazendo uma diferença muito grande. Infelizmente, assim, tem muitos católicos que não conhecem ainda, né, a Pequena Via. Nem sabe que é válido, né, você usar até coisas do seu dia a dia mesmo, né, que você pode oferecer para Deus, você pode unir seu sofrimento à cruz de Cristo, né? Então fica aí o convite, né, para que se conheça mais, né, da Pequena Via. E, meu irmão, o papo tá excelente, mas nós, né, precisamos encerrar. Tem um retorno ainda. Então. Tem a volta. A volta dos Os que não foram? Os que não foram. Não, Mas dos que voltaram. Foram e voltaram. Isso. Tem alguma consideração final aí a fazer sobre Química do Céu ou algum outro tema que a gente abordou aqui? Eu acho sim que quanto mais nós conseguimos colocar a ciência com Deus nas pessoas, eu acho que isso vai conseguir mostrar a graça de Deus cada vez mais. Mas muito mais do que o próprio Química do Céu, o próprio trabalho que eu faço nesse sentido, é ser o Cristo no dia a dia, né? É lá na comunidade que eu sou vocacionado, é lá no meu trabalho, levar o Cristo, ser, transpirar, colocar, porque nós não sabemos o que nós podemos estar mudando na vida de uma pessoa com uma pequena atitude. Verdade. E eu acho que é isso que tem que ficar no nosso coração. Eu tenho a gratidão de ter grandes filhas que a igreja me deu, ter grandes irmãos que a igreja me deu, ter grandes parceiros e conseguir transitar. Claro, erros teve, óbvio. Aqui nós estamos falando de coisa boa, mas teve muita tristeza, muito erro, muita perda nisso tudo. Mas temos que celebrar essa graça de Deus, temos que celebrar esse Espírito Santo, temos que celebrar a nossa igreja. Claro, tem erro? Tem. Mas é nela que a gente vai buscar se santificar. É nela que a gente vai buscar lutar. E é isso. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Muito mesmo. Bom que matou saudade, falando bastante. Você não sabe nós como é que nós louco. ficamos felizes. Muito bom. Tua visita aqui, né? Tua presença aqui. Muito bom. Alexandre, tem alguma consideração? Tá louco, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Gabriel, Léo, aprendi muito, né? Acho que eu vou ter que voltar pra escola mesmo, viu? Literalmente. Cara, eu não era bom em química. Eu sempre gostei mais de matemática. Não era muito bom não, mas eu gostava de matemática. Química eu não era muito fã não. Agora eu vi que eu não sei nada de química mesmo. Mas foi bom, teve uma aula aí, eu vou ter que voltar pro Mobral. O Mobral foi longe. Ué. Mobral, Tá louco. Mas obrigado, viu, Gabriel? Você tá aqui com nós, te considerar tanto assim. Obrigado mesmo. Conta com nós, que se você precisar de alguma coisa por lá. Sempre. Vocês né, não sabem nem o que é H2O, mas o resto tá tudo certo. Que é isso, irmão? Nós estamos aqui pra isso, pra fazer um negócio de ambrar. Fazer um cursinho aí com o Biel. H2O escrito num pandeiro assim, ele vai Tem que ter. Nossa, que cara. ter, né? Esse do Ô, pandeiro. Léo, eu adoro um pandeirinho ou é uma guitarra, Léo? Tem nada contra, né, os pandeirinhos aí, né? Mas é gosto, né? Cada um tem. Tá bom, tá certo. Ser um só coração Isso. e na diversidade a união. É Muito isso bem, aí. isso mesmo. Mas que você gosta, gosta. Tá vendo, cara? Tem que aguentar isso, O Léo. que eu posso falar? Eu não vou falar nada, né? Não vou discutir, né? Mas valeu, muito obrigado mesmo. É isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui então. Gratidão, né? Pela presença, pela audiência de todos. Se erramos, nos corrijam. Nós não, acho que Corrige nós eu, né? tudo. Porque Nós todos. Nós todos estamos aí para errar. se erramos, nos corrija e até o próximo. Muito obrigado. Valeu, Fiquem com obrigadão. Deus. Valeu.